Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. E eu já quero convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 5. Como todo segundo domingo do mês, né, culto de missões. E antes de ler essa palavra com vocês, eu quero fazer uma pergunta. Quantos aqui já entenderam que a Cidade de Refúgio é uma igreja missionária? Levanta a mão. Amém. E quantos aqui já entenderam, já tomaram posse da palavra que foi liberada para a gente no ano de 2020, ano de Daniel? Que o Senhor tem nos chamado para estabelecer aqui na terra, através da nossa vida, o que já está estabelecido lá no céu. Amém? Então é para essa igreja que já entendeu que a Cidade de Refúgio é uma igreja missionária, e nós que fazemos parte dessa igreja, que já entendeu o propósito, que eu quero ministrar a vida de vocês sobre dízimos e ofertas. Glória! Que desânimo, que igreja missionária. Normalmente eu falo assim, não precisa repetir, mas hoje eu vou repetir. Uma igreja missionária, depois de uma palavra dessa. Gente, eu quero ministrar a vida de vocês sobre dízimos e ofertas. Glória a Deus. Aleluia. 1 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão muito valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina, repete comigo, uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta menina à sua senhora: Tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. E então entrou Naamã e o notificou o seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro, e 2 mudas de vestes. Levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti essa carta, saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaures a sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e vivificar? Para que este envie a mim, para que eu restaure a um homem sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vejo que buscais ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as suas vestes? Deixa vir até mim, e saberá que há profeta em Israel. Até aqui. A Bíblia, ela fala aqui que teve um grande embate, uma batalha contra o exército sírio e o exército de Israel, né? E a vitória ficou do exército sírio. E conta que Naamã, que ele era comandante daquele exército, ele levou, como despojo daquela guerra que ele venceu, aquela menina israelita para trabalhar, serviço na casa dele. Então, ele levou aquela menina para servir a esposa dele dentro da casa dele. E diz a Bíblia que Naamã, ele era um grande homem, ele era reconhecido, ele era respeitado, ele era um homem valoroso, mas ele tinha lepra. Né? E a Bíblia, ela fala muito sobre isso, sobre a lepra, que as pessoas que tinham lepra eram consideradas imundas. E hoje nós entendemos por quê, né? Que é uma questão pública, né? Uma doença que não tinha cura naquela época. Hoje, graças a Deus, é uma doença que tem cura, mas naquela época não tinha remédio para curar. Quem ficasse em contato com ele era considerado imundo também, né? E, como eu falei, naquela época ela assolava uma comunidade. Então, a Bíblia vai dizer lá no livro de Levíticos, vai dar algumas instruções para que aquela lepra não se tornasse, na verdade, não só de Naamã, a lepra não se tornasse uma situação pior. Então, a pessoa ela era considerada imunda,
ela é considerada imunda naquela cultura, ela era colocada de lado, fora da cidade, ela era mandada para um lugar à parte, essa pessoa ela precisava ficar isolada, ela era tirada da convivência da sua família e era colocado longe. E aí a Bíblia vai me dizer que aquele homem ele está perto de ser separado da sua família, separado dos seus filhos, né? O destino que aguardava Naamã era um destino muito triste, pois Naamã ele tinha lepra, né? Ninguém podia tocar nele. E aí, quando a gente vê em Levíticos que ele tinha que ser tratado como os que eram tratados como leprosos, depois que o sacerdote via que realmente constatava que que a pessoa era leprosa, nem a roupa que ele usava podia existir, era queimada, não podia existir ali naquele arraial, né? E o leproso ele precisava morar sozinho, precisava ficar distante. Olha o destino que estava aguardando Naamã. Né? Então, apesar dele ser estimado pelo seu senhor, apesar dele ser estimado pelo rei, apesar dele ser um tenente daquele exército, apesar de ser valoroso, a lepra chegou na vida dele. Né? E o destino agora estava traçado por aquela lepra. E ele sabe que vai ter um momento que vai ser constatado que ele está com lepra. Talvez ele, como o comandante, quando ele saía na rua, as roupas dele cobrissem a lepra, ainda estivesse no estágio inicial. Então, algumas pessoas não sabiam, né, que ele tinha lepra. Só que dentro da casa dele, todos sabiam que ele tinha lepra, porque ele tinha que tirar a roupa e ele vivia normalmente ali. Né? Hoje, graças a Deus, como eu falei, tem tratamento. Mas quantos estão aí fora vivendo uma lepra emocional, vivendo uma lepra espiritual, né? E que acaba desenvolvendo uma deformidade interior, através de pecado, malignidade, que só o poder de Deus é capaz de eliminar. E aí, de repente, a gente vê nessa história, nessa narrativa, uma menina, né, que foi trazida cativa de Israel. Ela conhece a história de Deus e do povo dela. Então, ela sabe a história, ela está cativa. Ela conhece a história, ela sabe que Deus fez através do profeta Elias. Então, ela já tinha ouvido que Elias enfrentou o profeta de Baal. Ela já tinha ouvido que quando foi consumido o holocausto cheio de água, o fogo desceu. Então, ela tinha história para contar, ela conhecia o Deus dela. Então, ela devia também saber das promessas que Elias, a gente ouviu muito, né, esses dias, que Elias tinha com Eliseu, dizendo que se ele quisesse a capa dele, que colasse com ele, que andasse junto, que ele estava ali esperando a promessa dele. Então, ela tinha esse conhecimento, né? Então, ela ouvia as histórias de Elias e falou, se meu Senhor fosse até a minha terra, lá tem profeta que pode curar ele, né? E aí, quando ele fala isso para a esposa de Naamã, a esposa corre para falar para Naamã sobre essa menina, sobre essa história. O interessante é que os olhos daquela menina, ela não olhou para a lepra de Naamã, né? Ela olhou a oportunidade de cura através da vida dele, né? E aí, o fim trágico que ela poderia ver, na verdade, ela está vendo esperança ali. E aí ela não vê um homem imundo. E engraçado, porque ela foi levada como escrava. Ela estava numa situação ali que ela podia simplesmente não falar nada. Deixa ele morrer. Me pegou como escrava, me tirou da minha terra. Não sei o que aconteceu, na história não conta o que aconteceu com os pais dela, né? Ela poderia estar cheia de amargura e falar, deixa para lá. Mas ela conhecia o Deus que curava. E ela conhecia o Deus dela, então ela foi lá e falou. Né? Então ela vê o importante, um homem que está sofrendo, e ele aproveita essa oportunidade para Deus se revelar naquela nação através daquela situação. O que os teus olhos estão vendo nos lugares que você está indo? Sabe, aquele parente, aquele amigo, aquele lugar que a gente vai, qual que é a situação que você está enxergando ali? A morte de Cristo, a cruz do Calvário, ele foi para todo mundo. Né? O sangue derramado na cruz também foi por essas pessoas que a gente muitas vezes vê em alguma situação diferente. Então, aquela menina, ela não só vê aquela situação ali na casa, por onde a lepra de Naamã era exposta, né? Porque provavelmente, como eu falei, roupa de general, ninguém via. Mas ela houve também alguns comentários. Eu acredito que ela ali circulava, ela trabalhava como escrava, né? Então, ela devia ouvir, né? Ela tinha, como eu falei, ela tinha motivos para nem ajudar, mas ela devia ouvir a esposa falar, mas e agora, o que a gente vai fazer? Mas quando a lepra começar a aparecer, o que eu vou fazer? O que a gente vai fazer? A gente vai ter que separar, porque a lepra, naquela época, algumas partes do corpo, ela começava a corroer. Então, perdia os dedos, perdia o nariz, perdia partes. Então, eu acredito que se Naamã ainda estava trabalhando como tenente, ainda não estava à vista, né? Mas a tendência era que acontecesse aquilo. E aí ela decidiu abrir a boca dela, numa situação que mulher não podia falar, pastora. Quanto mais uma escrava.
E o mais interessante é que a decisão dela de abrir a boca, ela muda o destino de Naamã. Né? Então, fala lá, se meu senhor pudesse ir ver o profeta de Samaria, ele seria curado dessa doença. Durante muito tempo, nós fomos considerados os leprosos. Nós fomos considerados aqueles em que não traziam a palavra, não chegavam perto da gente. Mas hoje, nós, como uma igreja missionária, uma igreja apostólica com voz profética, somos aqueles que vão ser reconhecidos porque a gente vai abrir a boca e vai levar a palavra do Senhor. Amém? E o que você tem feito para ser testemunha do que Deus pode fazer na vida daqueles que estão perdidos? Hoje é culto de missões, né? Um bom dia para a gente meditar sobre isso. O que a gente tem feito? Né? Vou contar uma história para vocês que eu li essa semana. Tem uma história que conta sobre um rio que tinha em uma aldeia e ninguém tinha coragem de entrar naquele rio porque ele era muito fundo e a correnteza era muito forte. Então, um dia um garoto chegou perto do rio e resolveu entrar. Não demorou muito e ele começou a gritar porque ele estava se afogando. Então, toda aquela aldeia correu para ver o que estava acontecendo, só que ninguém tinha coragem de entrar naquele rio. Era muito fundo, ninguém conseguiu ajudar o menino. De repente, a mãe do menino entrou desesperada, chorando, gritando por socorro, e um homem veio, vendo o desespero daquela mulher, resolveu entrar para ajudar o menino. Só que ele colocou uma condição. Ele olhou para os magos e falou para as pessoas que estavam ali, eu vou ajudar o menino, mas eu vou amarrar uma corda em mim, e vocês seguram, porque se a correnteza estiver muito forte, vocês me puxam. E aí ele entrou, ele conseguiu chegar até o menino e gritou para aquela galera lá puxar a corda, né? Só que a galera que estava ali na margem, eles estavam discutindo ainda quem ia segurar a corda. Eles ainda estavam discutindo quem que ia pegar se ela fosse arrastada, junto com aquele homem, ou seja, esqueceram de segurar a corda e os dois foram vencidos pela correnteza e se afogaram. Quando a galera da margem percebeu, os dois já tinham morrido, já era tarde demais. Esse rio, que é relatado aqui na história, ela representa o mundo. O garoto, ele representa as pessoas perdidas sem Jesus. Aquele homem que foi resgatar, ele é um missionário. E aquela galera que estava à margem do rio representa a igreja. Eu não sei onde você se encaixa nessa história, mas reflita o que você tem feito ou o que você pode fazer para puxar essa corda. Deus está nos chamando para despertar, é um tempo de despertar. Alcançar pessoas que estão longe dele, porque não tem quem vá, não tem quem fale de Deus. E tem aquela frase que fala, né? Como a pastora falou, mas eu não sei, eu tenho vergonha, como é que eu faço? Missões, ela se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos de quem contribui. Quem é você nessa frase? De que lado do rio que você está? Qual o testemunho que você tem dado do Evangelho de Jesus? A igreja missionária, ela é aquela que testemunha os grandes feitos de Deus. E a Bíblia fala, o próprio Jesus, ele fala de Naamã. Lá em Lucas 4, 27, fala, havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Jesus mesmo fala isso. E o que Jesus está dizendo aqui é que aquela menina que era cativa, a dor que ela sentia de ser uma escrava, de estar sozinha, de estar abandonada, produziu um destino para Naamã. Será que não é tempo da gente parar de olhar para a nossa dor e começar a gerar vida na vida de alguém? Será que não é hora de a gente anunciar, tem profeta em Israel? Não é hora de a gente anunciar, tem uma igreja para você? Lá tem um Deus que eu conheço que pode mudar a sua história? E quando eu contribuo, eu tenho um memorial diante de Deus, que permite que portas estejam abertas, que células continuem a funcionar, que missionários sejam enviados, que a gente consiga fazer os panfletos para a parada. Amém? Quando eu contribuo, eu faço com que pessoas venham a conhecer a graça que um dia me alcançou também. Então, que nessa noite eu quero convidar você a levantar esse memorial diante do Senhor, diante de Deus, entregando teu dízimo, tua oferta, para que essa graça alcance outras pessoas, porque essa foi a missão que foi delegada a cada um de nós. Amém? Em nome de Jesus. Pega o seu envelope. Aleluia. Amém. Vamos orar?
Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar e te agradecer por essa igreja missionária. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar porque nós temos pessoas que entendem a importância do teu ID. Ô, Senhor, aquela menina, ela abriu a boca profética naquela casa, declarando que existia um Deus que curava. Usa, Senhor, cada um aqui como essa boca profética, Senhor. Em nome de Jesus. Naamã poderia muito bem falar, eu saquei aquela cidade, essa menina está aqui porque eu trouxe ela para cá. O que ela está falando? Mas ele pagou para ver. A gente só precisa abrir a boca, o resto é o Espírito Santo que faz. Senhor, em nome de Jesus, alcança aquelas pessoas que estão fora da tua casa. Abençoa, Senhor, o dizimista e ofertante da tua casa. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero consagrar cada dízimo e cada oferta e declarar que no mundo espiritual, tudo que tem impedido, aquele de entender que nós fomos chamados para pegar a tua palavra, para levar o teu evangelho, seja repreendido no nome de Jesus. Usa-nos, Senhor, em qualquer lugar. Usa no trabalho, usa em casa. E que nossa boca seja verdadeiramente profética, falando do teu grande amor, de um Deus que cura, de um Deus que liberta. Naamã, ele chegou naquele lugar, foi falar com o profeta nem atendeu, ficou furioso. Ó Senhor, é o Espírito Santo quem convence, só usa-nos, faz da tua forma, da tua maneira. O profeta mandou ele para um rio sujo, manda para onde o Senhor quiser, mas traz para a tua casa no final das contas, Pai. Ele pagou para ver, mesmo sem saber aonde ia dar tudo aquilo. E mergulhou uma vez, mergulhou 2 vezes, mergulhou 7 vezes. E na 7ª vez, seu destino foi mudado. Ó Senhor, nos usa, Pai, para que a gente seja esse instrumento para mudar a vida, para mudar histórias. Ó Senhor, nos dê essa ousadia para falar. Nos faça orar mais nesse ano de perseverar em oração por aqueles que não te conhecem ou até aqueles que te conhecem que estão fora dos teus caminhos. Nos dá sabedoria, meu Deus. É ano de perseverar em oração. Então não tem muito o que falar. É só orar e buscar e buscar. Coloca, Senhor, em nós um coração livre de mágoas, Pai, como aquela menina que tinha todos os motivos para não ajudar. Podia até praguejar. Mas ela sabia o Deus que ela serve. Ela sabia que é um Deus que também perdoa. Então não tinha por que ela não perdoar. Ó Senhor, e será pregado esse evangelho no reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Nos usa, Pai, como esse testemunho, para a honra e glória do teu nome. Nós consagramos nossos dízimos e nossas ofertas, em nome de Jesus. Amém. Venha dizimar com alegria na casa do Senhor, em nome de Jesus.